Bom dia, pessoal. Então, mais uma vez aí, um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu queria trazer a minha opinião aí, né? Algumas informações e a minha opinião aí a respeito do arcabouço fiscal apresentado ontem pela equipe do governo. Então, obviamente que a apresentação desse arcabouço fiscal aí deixou uma mensagem de que é algo que está sendo feito a toque de caixa, sendo feito assim às pressas, meio que para tentar reverter essa impressão extremamente negativa que o governo está criando, né? Que já está. E aí é um negócio meio que feito às pressas, não está muito detalhado ainda, está muito genérico, né? Mas já foi apresentado alguma coisa, né? Então vamos lá, basicamente ele é o quê? Ele coloca ali uma meta de superávit, ou seja, como se fosse o governo tem um gasto X, né, despesas, e aí ele arrecada, né, arrecadação mais receitas, demais receitas, ele tem um valor acima desse valor X, X mais alguma coisa. Ou seja, fechou no azul, né? Criou ali uma sobra. Né? Ele paga toda a sua despesa, mais uma sobra. Né? E aí ele coloca, ele tem uma meta ali de superávit, né? E aí dessa meta de superávit, né, ele tem esse delta a mais aí, essa sobra. Dentro dessa sobra, ele vai limitar o aumento de gastos em 70%. Né? Em 70%. Se ele atingir a meta de superávit. Se ele não conseguir atingir a meta, mas mesmo assim tiver ali o superávit, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir esse aumento de gastos para 50% apenas desse valor do superávit, ok? E independente disso, o governo ele vai ter um aumento anual de 0,6% das despesas. Isso acima da inflação. Tá? O teto antigo, ele diz o quê? Que a partir de 2016 o governo tinha um limite de gastos e a cada ano, obviamente, tem a inflação, então a cada ano esse teto ele seria reajustado pela inflação, ou seja, não tinha aumento de gastos. Os gastos eles foram limitados e depois de 10 anos, ou seja, em 2026, seria feita uma reavaliação disso. Mas qual era a ideia do teto de gastos? Era realmente limitar o gasto do governo de maneiras que os anos, a economia é cíclica, tem ano que vai ser bom, tem ano que vai ser ruim. Os anos que fossem bons, tivesse ali um superávit, você iria amortizando a dívida. Você iria amortizando a dívida, porque tem momentos que a dívida vai aumentar. Porque o que acontece, pessoal? O pessoal tem que entender o seguinte, nesse cálculo aí do superávit primário, né, tem uma outra despesa que não entra. É por isso que é muito difícil fazer a dívida diminuir. É por isso que tem que ter um limite de gastos, tem que ter corte de gastos, na verdade. Esse teto de gastos era uma maneira de forçar o governo a não gastar mais do que já estava gastando, porque gasta demais. Esse é o problema. Então, o que acontece? Quando você tinha ali um superávit, era exatamente para poder dar uma diminuída, porque a dívida estava em mais de 80%. Quando o governo do PT, por exemplo, pegou o Brasil, do Fernando Henrique, a dívida era em torno de 40%. A Dilma entregou com mais de 80%. Ela praticamente dobrou a dívida PIB do Brasil. Mesmo com o PIB crescendo, eles aumentaram demais os gastos. Não tinha limite de gastos. Tá? E aí o que acontece? O limite de gastos foi colocado num patamar que ele só era reajustado pela inflação. De maneiras que o ano bom, o ano que você tivesse ali um crescimento de PIB um pouco maior, consequentemente, a arrecadação também seria, você teria uma sobra,
que você iria o quê? Amortizando a dívida. Sem esquecer que tem momentos da economia que são ciclos ruins, que vai ter menos arrecadação, vai ter déficit e a dívida vai embora. Exemplo, época da pandemia. O governo gastou mais ou menos 10% do PIB no combate à pandemia. Ele só conseguiu entregar ao governo com a mesma dívida PIB que ele pegou por causa do teto de gastos, senão hoje nós estaríamos com uma dívida acima de 100% e uma inflação extremamente difícil de ser controlada. Então, o que acontece? A partir de agora, o aumento de despesa vai ser 0,6%. Tá? Então, independente se teve superávit ou não, a despesa vai voltar a aumentar de novo. Tá? Óbvio que eles estão contando apenas com um cenário bom, mas a economia não é assim, ela é cíclica. Tem a época das vacas gordas e a época das vacas magras. Tá? Óbvio que se tivermos uma sequência aí de épocas boas, vai ter uma sobra ali e vai diminuir a dívida. Mas quem garante isso? Quem garante que nós... Só para vocês terem ideia, desde 2010 o Brasil estava com déficit primário, todos os anos. E a dívida pública em relação ao PIB só aumentando. O valor da dívida bruta só aumentou. Hoje está em 7 trilhões. Agora, fora isso, tem uma outra despesa que não entra no cálculo do superávit. Que é o quê? Os juros da dívida. Hoje a Selic está em 12,77%. Está em 13,75%. A dívida bruta do Brasil é 7 trilhões. Se a gente botar aí por baixo, em torno de 10% de custo com juros, está gastando por ano 700 bilhões de reais. É o dobro do que se gasta na saúde, na educação e nos programas sociais. Então é por isso que tem que ter limite. Na verdade, o teto ainda era, de certa forma, benevolente, o teto de gastos. Só que agora vai voltar a aumentar as despesas de novo. O que o governo deveria fazer era enxugar gastos, cortar despesas, diminuir o tamanho do Estado e não aumentar. Então, independente do cenário de superávit primário ou não, nós vamos ter aumento de dívida. Tá? Então, qual é o grande risco disso aí? O governo vai ver cada vez mais a dívida pública aumentando, vai ver cada vez mais ele não conseguindo bater aquela meta de superávit primário que ele tinha, né? E aí ele vai, porque aquela meta ali, que dentro dessa regra deles aí, daria o direito dele de aumentar em 70% do superávit, né, do valor do superávit, para aumentar despesas, e ele quer gastar muito. O que eles vão começar a fazer então? Vão começar a enfiar o pé em aumento de tributos, aumento de impostos, para aumentar a arrecadação. Qual é o grande problema disso aí? O grande problema disso aí, isso aí é um arcabouço fiscal que ele, na prática, não vai funcionar. Podem anotar isso que eu estou falando. Podem escrever isso aí, me cobrem depois. Vai ser um ano em cima do outro de déficit primário, a dívida PIB só vai aumentar, o rombo fiscal só vai aumentar, e o que o governo vai começar a fazer? Vai entrar num círculo vicioso, ele vai começar a aumentar tributo. Onde ele vê oportunidade para aumentar tributo, ele vai aumentar. Isso já está acontecendo, inclusive. Basta o pessoal começar a reparar nas coisas. Então, o que acontece? Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se não me engano, é a segunda maior do mundo. A gente já paga imposto demais. O setor produtivo ele é enforcado pela carga tributária brasileira. E eles vão aumentar ainda mais. Vai desestimular a produção. Produção significa riqueza. PIB. Aumento de riqueza, tá? No aumento de PIB. Se o setor produtivo for desestimulado, e vai ser com aumento de tributos, é óbvio, nós teremos crescimento pequeno, pífio, que não acompanha nem o crescimento da população. A arrecadação também vai cair, o déficit vai aumentar cada vez mais. E nós veremos o tal do problema da inflação cada vez mais difícil de ser controlado e cada vez mais aumentando. E cada vez mais o governo chorando e reclamando que o juro está alto, mas a culpa é dele.
e nós iremos ver os mais vulneráveis, os mais sensíveis à inflação, por ter um poder aquisitivo menor e a sua capacidade de consumo, cada variação ali que tem perda de poder de compra, onera boa parte do orçamento dele. Então essas pessoas cada vez mais com dificuldade de comprar coisas básicas. Aí, meu amigo, carne vai virar item de luxo. Picanha e cervejinha vai ser uma vez por ano ali no Natal. Tá? Então o que acontece, gente? Vou dar minha opinião aqui, o que eu acho. O mercado, ele tem um viés positivo, um viés assim, ele quer que as coisas funcionem, ele tem um viés positivo acima, tá? Acima do normal, da média, do que deveria ser realidade, tá? Até porque o mercado financeiro, as pessoas, as instituições não querem que as pessoas tirem dinheiro do Brasil. Então eles vão comprar essa ideia, vão assimilar no início, tá? Vão criar até uma expectativa, entre aspas, uma falsa expectativa em cima disso, vão engolir de maneira proposital, para as pessoas criarem uma falsa sensação de que está tudo legal, está tudo ok, mas não está. O mercado vai dar uma reagida, já está dando, vai subir um pouquinho. Eles vão fazer isso para ganhar tempo, mas sabem que isso não vai funcionar. Sabem que na realidade o Brasil está na direção errada. Tá? Com o tempo, os indicadores vão aparecer e vão mostrar, a dívida está aumentando. O selo de bom pagador do Brasil está caindo. O rombo fiscal está aumentando. A inflação está difícil de ser combatida. E aí eles vão começar a se mexer, se articular para bater o pé e começar a reclamar e começar a endossar aí movimentos para até ganhar força aí para um impeachment aí desse governo. O que vai causar ainda mais instabilidade política e piorar ainda mais a situação do Brasil. Tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que o mercado vai engolir esse arcabouço. Esse arcabouço é um engana bobo. Tá? A única maneira que tem do governo ter responsabilidade fiscal, não deixar a dívida pública aumentar, não aumentar o problema fiscal brasileiro, é cortando gastos. É cortando gastos. Porque se a gente for olhar a lei da responsabilidade fiscal, a PEC do teto de gastos aí que o Michel Temer aprovou, ela é até benevolente demais. Ela deveria ser um pouco mais rígida, de maneira a forçar os governos a cortar ainda mais gastos. O Estado brasileiro é ineficiente, o Brasil não está crescendo por causa disso, gente. Tá? Então nós temos aí um engana bobo, esse arcabouço fiscal, isso não vai funcionar. Tá? E é uma pena que as pessoas vão demorar muito para acordar e perceber isso aí. Nós teremos mais uns 4 anos aí perdidos aí, podem ter certeza. Aguardem só. A partir de agora teremos cada vez mais aumentos tributários. E podem escrever, a reforma tributária não vai cortar imposto nenhum. Podem esquecer. Pelo contrário, ela vai aumentar. Tá ok, pessoal? Então essa aí é a minha opinião aí sobre esse novo arcabouço fiscal, né? É um engana bobo, não tem nada de responsabilidade fiscal nisso aí. E infelizmente nós mais uma vez estamos aí na direção errada. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Peço aí que compartilhem, curtam e até o próximo vídeo aí. Bom dia, até a próxima.